Tá aqui admitindo, eu acho que a internet dela deu uma bugada lá. Mas falha ao admitir, viu? Deu falha, né? Fica lá. Vamos lá, pessoal. Então, nas outras aulas, né, a gente veio trabalhando com vocês com conservação pelo frio, né? Foi uma mudança aí no tema. A gente vinha trabalhando com vocês com conservação pelo calor, né? E fizemos alguns exercícios para a gente finalizar aquela etapa. Então, hoje... Ai, nossa, toda hora. Não sei. Então, hoje a gente vai continuar em conservação pelo frio. Então, a gente começou falando sobre conservação pelo frio, entramos dentro de refrigeração, né? A gente viu qual que é a diferença de refrigeração para congelamento, né? A gente viu que era um ponto de congelamento, né? A gente veio vendo todos os aspectos relacionados com esses dois métodos de conservação pelo alimento, né? Que é congelamento e resfriamento. Então, aí na aula passada, a gente realmente entrou, né? Estou admitindo ela toda hora aqui, tá? Entramos dentro de conservação dentro de congelamento, a gente viu o que era o congelamento, né? Que era a temperatura utilizada era aquela temperatura que estaria abaixo do ponto de congelamento, né? O que era ponto de congelamento? É a mudança de estado de líquido para sólido que sofre parte da água presente no alimento, né? Existe, cada alimento tem uma temperatura, tem um ponto de congelamento, uma temperatura em que o congelamento ela se inicia, né? E vai ser determinante para o ponto de congelamento específico daquele alimento. Vimos qual que é o princípio do congelamento, né? Que parte do pressuposto, né? Que parte da água presente no alimento ela estará imobilizada e isso vai diminuir a probabilidade de micro-organismos patogênicos se desenvolver, né? E dessa forma o alimento ele se conserva por mais tempo, né? Lembrando, né, que a gente tem isso acontece devido aí à mudança de calor, a mudança de calor sensível e a mudança de calor latente, né? Por isso que acontece essa mobilização da água. Um referente à mudança de temperatura e outro devido à mudança de estado da água, tá? E aí a gente falou sobre algumas vantagens, algumas desvantagens relacionadas ao congelamento, né? E entramos e paramos aqui nessa tabela 4.3, se eu não me engano, onde a gente viu algumas temperaturas que, dependendo da quantidade de água, né, fazendo uma relação com a água, e segundo Feiros 1994, que alguns alimentos se inicia o congelamento, né? E a gente viu que existe uma relação em quanto mais água presente no alimento, né, menor vai ser o ponto de congelamento, né? Isso é óbvio, né? E dependendo aí dessa matriz desse alimento, também a gente tem uma diferença na temperatura de congelamento, né? Veja só, e por que que isso acontece, né? Por que que existe, por exemplo, nessa... passou o slide aí, pessoal? Estou na tabela 4.3 aí. Deixa eu Para mim tá aumentar aqui. sim. Tá Tá aparecendo normal, né? direitinho. Ah, Tá. beleza. Hoje está fluindo legal, né? Tá, não, ó, vou falar um negócio aqui. Não perde o raciocínio hoje, que hoje a aula ela é muito mais, um pouco mais aprofundada do que a aula passada. Um pouquinho só, apesar que esse assunto é muito fácil, tá? Então, acredito que a gente não vai ter problema, mas não menos importante do que as outras, né? Inclusive, esse aqui é um assunto bem interessante aí que o concurso adora, né? Então, por que que existe essa diferença, né, de ponto de congelamento dos alimentos? Né? Primeiro, a característica de quantidade de água, mas não é só isso, né? Veja só aqui, ó. Passa o slide aí. Eu estou no slide 27, né? Olha aí o que diz aí, ó. Ponto de congelamento de uma solução, ele é muito mais baixo do que o solvente puro. Portanto,
o ponto de congelamento dos alimentos é mais baixo do que a água pura. O que está falando aí? Veja só, quem tem mais soluto em solução? A água pura ou um alimento? Um alimento tem uma quantidade muito grande de solutos, né? Incluindo os sólidos solúveis totais, né? Que vem lá os açúcares, os carboidratos, proteína, quase a mesma coisa, né? Proteína, lipídios, né? Então a composição de um alimento ela é muito mais complexa do que a água. Teoricamente, a água teria só H2O, né? 2 hidrogênio e um oxigênio, teoricamente, já que ela é tratada com cloro, então existe uma contaminação. Mas a água devido a essa composição da matriz do alimento, o seu ponto de congelamento ele é mais baixo quando se compara com o solvente puro, tá? Como é o caso da água. Por isso que os alimentos, existe uma faixa, né, que eles se congelam, né, variando aí da quantidade de solutos presentes naquela solução, né? Por isso que varia de menos 1 grau Celsius e a menos 4 graus Celsius, que são temperaturas aí que a maioria dos alimentos já dá início ao congelamento, tá? Mas, pessoal, esse congelamento ele vai ser influenciado, né, vai ser a sua taxa, né, de congelamento, ela vai estar relacionada com o modo de congelamento. A gente tem o congelamento lento e o congelamento rápido, tá? Segurou aí. Primeiro, vocês têm que saber o seguinte: alimento tem ponto de congelamento mais baixo que a água pura, tá? Ponto, né? E a velocidade de congelamento, ela vai influenciar no tipo de cristais de gelos formados. Ponto. Segura aí que a gente vai entender isso aí. Vamos lá. Algumas características desse congelamento lento e algumas características do congelamento rápido, tá? O que vai mudar? A temperatura, claro que vai favorecer o aumento da velocidade ou da cinética de congelamento. Então, no congelamento lento, o próprio nome já diz que é lento, demora em torno de 3 a 12 horas. Geralmente são esses refrigeradores que a gente tem em casa, tá? É um congelamento muito lento. Inclusive, você colocar alguma coisa para congelar aí hoje. Só amanhã você vai ver o efeito do congelamento mesmo, tá? A gente vai ter essa imobilização da água, parte da água presente no alimento. E que tem no supermercado também, né? Um congelamento bem lento, né? Esses refrigeradores encontrados aí na maioria dos supermercados. E o congelamento rápido vai depender se tem circulação de ar ou não tem circulação de ar. Isso vai ser determinante na temperatura a ser utilizada, tá? Vou admitir ela novamente. Admitir a concentração. Beleza. Isso vai ser determinante aí na temperatura que vai ser utilizada. Se tiver utilizando circulação de ar, a gente viu na refrigeração que a circulação de ar, ela aumenta a superfície de contato, proporcionando um resfriamento, né, mais homogêneo quando não se tem circulação de ar. Nesse caso, né, é permitida a utilização de uma temperatura mais baixa quando se compara com sem circulação de ar. No caso, congelamento rápido, é menos 25 graus Celsius. No caso, se optar por não utilizar a circulação de ar, se utiliza menos 40 graus Celsius. Só precisa decorar isso? Não precisa decorar isso, tá? E você já sabe, né, que todo alimento que ele é congelado após, né, durante o seu transporte, durante o seu armazenamento, ele deve permanecer a uma temperatura de, no mínimo, menos 18 graus Celsius, né? E vocês já sabem também por que dessa temperatura, porque algumas abaixo, né, dessa temperatura, a gente tem praticamente pouquíssimas reações químicas que vão alterar aí a composição do alimento, né? As características, seja elas sensoriais ou não, tá? E o que isso quer dizer? Qual que é a influência, né, desse congelamento rápido e qual que é a influência, né, aspectos de qualidade, né, em relação a esses dois métodos aí, tá? Veja só. Então, até o momento, a gente estudou o quê? Que o congelamento, ele é uma mudança de estado de líquido sólido que sofre parte do alimento. Beleza, isso é o ponto de congelamento. Quem pediu agora? Tainá e Viviane, de novo.
e parte do alimento da água presente. E a gente viu que a conservação, ela não muda o congelamento, no congelamento, ela não muda as características do produto. O que ela faz? Ela imobiliza a água, e essa imobilização nada mais é do que a formação desses cristais de gelos. E essa formação desses cristais de gelo é a modificação indesejável presente no alimento, que acontece quando a gente descongela o alimento, tá? Então, no congelamento a gente não tem problema, a gente só tem a formação de cristais de gelos que vão ser de diferentes formas e tamanhos, tá? Que vai ser influenciado pela taxa de congelamento, se ela é rápida ou se ela é lenta. Beleza? Vamos continuar aqui. E o que é esse cristal de gelo formado, né? Como que é formado esse cristal de gelo? É isso que a gente vai ver agora, tá? Então, se a gente entrar dentro da literatura, né, ir atrás de artigos, de livros, né, seja de qual forma que vocês gostam de estudar, vai estar escrito mais ou menos isso, com algumas variações dependendo aí da literatura consultada. A cristalização nada mais é do que a formação de uma fase sólida organizada em uma solução. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que o grau de entropia ele é muito pequeno. A desordem é muito pequena. Tá? E vocês sabem muito bem, quando a gente estudou lá na bioquímica, né? Que o que vai ser determinante, né, para uma molécula de água em solução, ela ser líquida ou ela ser sólida, é o grau de entropia, né, o grau de desordem, né? Através dessas... Toda hora o negócio aqui. Através a gente sabe que molécula de água é formada por dois hidrogênios, né? Ela é uma molécula dipolar, tem um polo positivo e um polo negativo, né? E a gente sabe que ela faz ligações umas com as outras através de ligações de hidrogênio, também chamada de pontes de hidrogênio, que é uma ligação muito fraca, né? Facinha de ser quebrada. Mas quando a gente muda, e essas ligações, né, em temperatura ambiente, em 25 graus Celsius, 35 graus Celsius, né, que é a temperatura que a gente vive normalmente, aqui no Brasil, essas moléculas elas se movimentam com muita facilidade. Então, pode ser que aconteça que uma molécula de água faz duas ligações de hidrogênio com outras moléculas. Pode ser que ela faz uma, pode ser que ela faz três. Então, a desordem ela é muito grande. Então, dá esse aspecto de líquido, né? Ela não fica enrijecida, porque as ligações elas são facilmente quebradas. Quando a gente diminui a temperatura, né, do sistema, né? A gente está diminuindo a temperatura, vai diminuir a pressão. O que acontece com essas moléculas de água? Elas param de se movimentar, de girar. Então, é muito mais fácil de uma molécula de água conseguir fazer 3, 4 ligações com suas vizinhas sem causar uma desordem. Então, forma nesse processo uma fase sólida, organizada, seja ela em uma solução, né, ou não, tá? Deu para entender até aí o que é essa cristalização? Veja só, então a cristalização, e para que isso aconteça, né, a gente tem, acontece dois fenômenos, que é a nucleação e o crescimento de cristais. O que é a nucleação? É como que eu posso falar? É a agregação de pequenas partículas numa rede diminuta organizada, que nada mais é do que um núcleo de cristalização, como está aí no slide para vocês. E o que é o crescimento desses cristais? Essa fotinha aí que está aí para vocês, ó. A água, né, o núcleo aqui, ó, o núcleo de branquinho aí. Esse é o núcleo de cristalização, que é a formação, né, de uma rede organizada de pequenas partículas. E o crescimento de cristais nada mais é do que o alargamento do núcleo de cristalização gerado no processo de nucleação à medida que se adiciona mais água.
Então, o crescimento daquele cristal de gelo formado, que a gente sabe que acontece no processo de congelamento, nada mais é do que o alargamento do núcleo de cristalização quando se adiciona mais moléculas de água. É dessa forma que se produz, né, que gera os cristais de gelo. Entendeu isso aí, pessoal? Eu já vou partir para outra situação. Até aí, tá tudo bem? Fala lá no chat. Ok. Ok, obrigado, Marcelo. Já basta já. Pelo menos tem alguém me ouvindo. Raquel, beleza? Zélia, ok. Beleza. A gente viu agora como que esses cristais de gelo são formados, tá? Através da nucleação e do crescimento de cristais. Beleza, Sérgio? Tudo bem. Então vamos lá. E esse cristais de gelos formado, pessoal, ele vai ser ele está relacionado com a velocidade, tá? Ele está relacionado com a velocidade de congelamento e também com a concentração de soluto dentro da solução. A gente acabou de ver, não perca o raciocínio, a gente acabou de falar para vocês que a presença de solutos em solução ela vai ser determinante para o ponto de congelamento. E cada alimento tem um ponto de congelamento diferente. Além disso, a velocidade desse congelamento ela vai ser determinante para qual tipo de cristais de gelos formados. A gente tem basicamente, pessoal, 3 tipos de cristais de gelos da literatura, tá? A gente tem, e isso vai ser influenciado pela taxa de congelamento, que é a velocidade, é a mesma coisa, e da concentração de soluto na solução. E eu deixei escrito aí para vocês aí. A gente tem essas 3 figurinhas aí. Essa figurinha aí é um tipo de cristais de gelos formado. Né? Isso aqui é uma característica de um cristal de gelo de um congelamento lento, tá? E de um congelamento da água pura, de um solvente puro. Então, ele forma esse hexágono regulares. Tá vendo? É um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui é fruto de um congelamento lento e da água pura. Veja só como que muda, pessoal. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, tá? Onde a gente consegue observar muito bem as características, as estruturas dos alimentos, tá? E é muito caro, tá? Para a gente ter acesso a esse tipo de microscópio, tá? A gente aqui no Brasil é pouquíssimas universidades e alguns institutos também de pesquisa que têm, né, esse tipo de equipamento, tá? A gente tem de absorção atômica, a gente tem de transmissão e a gente tem um microscópio de varredura, que é feito para analisar as estruturas dos alimentos, né? Principalmente quando a gente se trata de porosidade, tá? Então veja só esse B aqui, ó. Esse B aqui é um congelamento lento, mas de uma solução, tá? Na presença de solutos. Veja só como que é diferente aqui. Então, forma essas placas, né, de dentro do núcleo do núcleo de cristalização para fora, que nada mais é do que detritos irregulares. Um exemplo prático, né? Quando você vai descongelar uma carne ou qualquer outra coisa, não precisa ser carne, porque a gente está falando de soluto, carne mais fácil de ver. Quando a gente descongela, a gente vê aquelas placas, certo? Saindo, à medida que ela vai descongelando, se a gente cortar um alimento congelado, muitas vezes a gente consegue ver algumas plaquinhas. Aquilo nada mais é do que detritos irregulares. E isso, pessoal, é um dos problemas, tá, do congelamento. Quando a gente descongela, e a gente vai entender isso aqui. E essa terceira figura, ela é fruto de um congelamento rápido em solução. Veja só como que é diferente. Aqui forma, pessoal, pequenos detritos, tá? Mas em grande quantidade, não permitindo dessa forma a formação de placas, tá? Então, no congelamento, a gente tem um congelamento rápido. A gente tem uma quantidade muito grande de cristais de gelos formados de forma uniforme, tá? Isso são as 3 características. Uma, a de congelamento lento em solvente puro.
O B, congelamento lento em solução. E C, congelamento lento em solução, rápido em solução. Então, dependendo da taxa de congelamento e da concentração de soluto na solução, a gente vai ter um tipo de cristais de gesso formados, que hoje se conhece esses 3 tipos aí na literatura, tá? Então, vamos lá. Até aqui tudo bem? Fala aí, ok. Acho que sim, né? Ok, beleza. Letícia, obrigado. Então, vamos lá. Qual que é a influência, então? Tanto estou falando que o congelamento rápido, congelamento lento vai formar cristais de gelos diferentes formas, né? Mas além dessa forma, tá? O congelamento rápido, o congelamento lento, ele também modifica o tamanho e a quantidade de cristais de gelos formados, tá? Veja só no congelamento rápido aqui. Não precisa ler esses negócios aí, tá? Olha a figurinha aí, apareceu. Eu passei de slide aqui e eu acredito que tenha aparecido para vocês. Isso aqui é uma figura aqui que mostra perfeitamente a influência do congelamento rápido, né? Que é a matéria da nossa tecnologia de alimentos. Veja só, no congelamento lento, no congelamento rápido, a gente tem grande quantidade de cristais de gelos formados, mas de tamanhos pequenos, tá? A gente tem inversamente proporcional. Quantidade grande de cristais de gelos formados, cada bolinha dessa é um cristal de gelo formado, mas de tamanho pequeno. Quando a gente descongela um alimento que teve uma taxa de congelamento muito alta, né, esses pequenos cristais de gelos formados são insuficientes, tá, para causar ruptura na parede celular. Então, pessoal, dessa forma... Opa, meu raciocínio embora. Então, deixa eu ver se tem mais gente. Porque às vezes dá sinal aqui, pessoal, e às vezes não dá sinal. Então, é dessa forma, pessoal, a gente não tem lixiviação ou exudação de material, de nutrientes, né? Seja de minerais, seja de proteínas, de qualquer outro nutriente presente no alimento. O que difere de um congelamento lento. Então, no congelamento rápido, a gente tem um produto, né? Um produto final de melhor qualidade quando se compara, justamente por causa do tamanho do cristal de gelo formado e da quantidade de cristais de gelo formados. Tá ok? Veja só aqui a diferença de um congelamento lento. A gente tem uma quantidade pequena de cristais de gelo formados, mas de tamanho o quê? Muito grande. Fruto de um detrito irregular, cheio de pontas, que faz com que possibilita ele furar, né? Não queria usar a palavra furar, tá? Mas que ele agride mais a parede celular do alimento, causando que uma forte exudação durante o descongelamento. É o que acontece quando a gente descongela a carne, né? Quando a gente está descongelando, o tanto você pega uma água vermelha, né? Aquela água que foi imobilizada, ela está arrastando junto com ela alguns nutrientes. Se a gente pegar aquela água vermelha, né, descongelamento de carne, a gente fazer uma análise bromatológica, por exemplo, de proteína, lá na sala de aula, a gente consegue determinar uma grande porcentagem de proteína naquele alimento. Então, a gente tem, durante o congelamento lento, um aumento muito grande da pressão osmótica, expulsando todo esse material, tá? Além de precipitações irreversíveis de alguns nutrientes, naturação também dos constituintes da célula. É um dos principais problemas, tá, da indústria de alimentos, né, na conservação pelo frio, quando se utiliza taxa de congelamento muito lenta. Então, a gente tem muito perda de qualidade do material em relação ao congelamento rápido. Entenderam isso aqui? Então vamos lá. Um exemplo aqui que eu coloquei no próximo slide para vocês, mostrando aí 3 figuras. Aí, isso aqui é uma carcaça de peixe, tá? O diagrama A aqui é uma carcaça de peixe, né? Isso aqui são tecidos, né? Ela é intacta, tá? In natura. A B aqui é um congelar. Então, o que o artigo lá fez? Né? Ele pegou
aquela carcaça de peixe, congelou ela de forma rápida e congelou ela de forma lenta. E ele queria observar de forma visual qual que era a influência desses dois métodos na conservação daquele peixe. Ele observou que o congelamento rápido, que é essa figurinha B, tinha características muito parecidas com, né, o produto in natura. E quando ele optou por um congelamento lento, né, ele observou que houve uma redução, né, principalmente de volume do material quando se comparou com o produto in natura, né? Aqui, provavelmente, pessoal, hoje houve, né, formação de grandes cristais de gelo e, consequentemente, ruptura do material. Então, o material começou a perder muita água. O que acontece quando você perde água? Você murcha, né? Mesmo com o seu músculo. Você está malhando lá, tirar do seu músculo, né? Por isso que a galera toma creatina, não é só entrando em outra área aí. Né? Justamente para reter água no músculo e ficar gigante, né? Quando a gente fura aquilo, que fica vazio, né? Então é o que aconteceu aqui. Então houve uma formação de cristais de gelo muito grande, causou uma ruptura da parede celular, né? Ela não mais é intacta, como se observou aqui na figurinha B, apesar de ter formado alguns cristais de gelo na sua superfície, como que ele observou aqui, mas não foi o suficiente para provocar a exudação do material aí proteico, no caso aí do peixe, tá? Então, só para mostrar para vocês a influência aí do congelamento de forma prática, né, que o cara observou, para ficar claro aí esse assunto. Veja só, então, na formação de cristais de gelos através da nucleação e do crescimento de cristais, a gente entendeu aqui que, né, dependendo da taxa de congelamento, vai afetar de certo grau as características dos alimentos. E quanto maior for o tamanho dos cristais de gelos, maior serão os danos e maior e pior, né, é a qualidade do material final. Tá? Eu quero para vocês, imagina aqui, né, uma situação aqui, com essa figurinha aí. Imagina que eu desse isso aí para a prova, tá? Pode falar no chat, ou abre o áudio aí. Vocês falam tanto dentro de sala aqui, vocês não falam nada, né? Se eu desse aí para vocês, né, essa figura aí e pedisse assim, de acordo com o seu conhecimento sobre conservação do frio, né, explique o experimento abaixo. O que vocês me falariam aí? Qual é a conclusão que vocês tirariam, né, desse experimento, dessa figura, de acordo com o conhecimento, né, de vocês sobre conservação pelo frio? A figura A seria um produto que primeiro está in natura, depois passou pelo congelamento, né? Teve a formação de cristais, aí no caso foi o congelamento, acho que lento, formou lento, sim, lento, formou grandes cristais, e aí não sei se chegou a haver ruptura ou não. E parece que a de baixo é o congelamento rápido, que teve a formação de cristais, só que pequenos cristais. Mais cristais, só que pequenos cristais, conservando a parede celular. Não sei se é isso. Vai lá, outra. Por que, Gisele? A, congelamento lento, e por que B, congelamento rápido? Né? A Letícia falou aí. A Letícia Mello falou que deixaria em branco, né? Semir, eu acho que é pela quantidade de cristais e o tamanho. Quem tá falando? Quem tá falando? Gisele. Vai lá, fala aí. Pela quantidade de cristais e pelos tamanhos. Dá a entender que é o congelamento rápido, a letra B, e o lento, letra A. O congelamento lento é o A, e o congelamento lento rápido é o B. Mais alguém concorda? Com a Gisele, e a Letícia estão no mesmo lado, né? Eu também, professor. Alguém discorda aí? Não tem como discordar, Francine, porque a primeira garrafa do A está com menos 5 graus e a do B está com menos 15. Você enxerga pra caramba, hein, Tá, beleza.
Beleza, mas e o que isso quer dizer? Tá, eu sei que você pela tempo, mas como que você tem certeza que o outro, de acordo com o seu conhecimento em conservação pelo frio, tá? Que o primeiro ele é congelamento lento e o segundo é congelamento rápido. É porque aqui trabalhamos com câmara que vai 6 graus e menos 22. E a diferença é Aham. absurda o congelamento. Muito mais rápido. Mas o que quer É, dizer? quanto, Né, de acordo, quanto... beleza, beleza. E nesse experimento que eu estou mostrando para vocês aí. Tá bom, Sérgio, vamos mudar a pergunta para você, pode ser? Pode. Pode. Esquece os dois primeiros frascos aí. Se eu te perguntasse, colocasse com o mesmo sistema, A e B, né? Qual dos dois aqui, quais dos dois experimentos é congelamento rápido e congelamento lento e por quê? O A ou o B, de acordo com as outras duas garrafas, as outras quatro, né, no caso, né, considerando a de cima A e de baixo B. Se eu tivesse tirado essa temperatura aqui, menos 5, menos 15 e menos 5 graus Celsius, como que você saberia, tirando essa temperatura aí, como que você saberia que o primeiro seria X e o segundo seria Y? É mesmo, boa ideia, hein? Pesca aí, hein, gente. A dica. Que dica, gente. Não pesquei, não. Morri na praia. Vai lá. Se eu tiver tirado esses dois aí, se eu tiver tirado os dois frascos, né? O primeiro frasco de A e o primeiro frasco de B. Como que. Essa pergunta é pro Sérgio, tá? Vocês dois já responderam aí, né? Já tem as suas conclusões aí. Sérgio, como que Tá. você me explicaria, de acordo com o seu conhecimento em conservação pelo frio, qual né? Qual experimento, o A ou o B, é congelamento rápido ou congelamento lento e por quê? Considerando a temperatura aí. Não sei, não. Aí eu apertei, né? Aí eu apertei. Tá. Não estou Gostei dessa. preparado para. É isso aí, Meu Zélia. raciocínio Tamanho, foi a Zélia tamanho. respondeu aí, a Letícia também já falou, né? E a Letícia Mello também já Gisele. falou aqui, e a Gisele também já falou, né? Justamente porque no primeiro experimento, né, se a gente desconsiderasse aqui a temperatura, certo? Colocar só esses 4 frascos aí, os últimos 2 frascos de cada experimento, A e B. Como que eu sei que o primeiro é congelamento lento? Por quê? Formou poucos, né, em termos de quantidade, cristais de gelos, mas em tamanhos maiores. No experimento B, a gente teve uma quantidade muito grande de cristais de gelos formados, mas em tamanhos menores. Que provavelmente, tá? Isso aqui com certeza está em uma solução, né? Com certeza, se tivesse em uma matriz de alimentos, teria menos ruptura da parede celular, provavelmente um alimento de maior qualidade. Conseguiu entender? Então, se eu der na prova uma coisinha desse estilo aí, não vai errar não, hein? Já fica a dica aí. Deu para entender? A gente vai fazer isso mesmo também. Veja só, pessoal. Além disso, tá? Para a gente. O que é indústria? Isso é um problema da indústria de alimentos, né? Essa formação de cristais de gelo muito grandes, tá? Mesmo em pequenas quantidades, mas o tamanho dele, né, provoca aí uma perda de qualidade. Então, a indústria de alimentos tem utilizado, tá? De alguns aditivos, tá? Que são permitidos justamente na tentativa de tentar ligar esse produto com a água e deixar que essa água esteja disponível para a formação de cristais de gelo. Oi. Como que botou essa camisa você? Quê? Tá do Flamengo aí. Ah, né? É o Sérgio.
Meu Deus, eu vou mutar ele aqui. Eu não consigo mutar. Beleza, não consigo mutar. Mas vamos lá. Então, a indústria de alimentos ele tem utilizado de crioprotetores, tá? Que são compostos, tá? Que tem uma variedade, né, na sua composição química, como lá o glicerol, o sorbitol, monossacarídeos, proteínas, que são substâncias que têm uma afinidade muito grande com a água, tá? Para evitar a formação desses cristais de gelo. Então, o que esses crioprotetores fazem? Eles imobilizam a água, deixando ela indisponível, né, para que haja a mudança de calor, tanto, né, vindo do calor latente do que pela mudança de fase, né, impedindo então a cristalização da água. Tá? Existe um limite para isso, tá? Se a gente entrar na legislação lá, a gente vai ver que existe uma porcentagem, né, máxima que é permitida para a utilização de crioprotetores. É uma coisa nova, estou trazendo uma coisa aqui, vinda aí de 2016 para cá, tá? São úteis aí para evitar a velocidade de congelamento lento, que é um dos problemas aí da formação de cristais de gelo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Isso aqui eu não vou pedir decoreba, não, né? E a gente tem alguns métodos de congelamento, assim como também a gente teve lá no resfriamento, que são alguns equipamentos que são utilizados, que vai ser determinante para ser um congelamento rápido ou um congelamento lento, né? Se é a menos 25 graus Celsius com circulação de ar, ou se é a menos 40 graus Celsius sem circulação de ar. O primeiro método, só citei para vocês, não preciso decorar aí, a gente tem um congelamento, né, utilizando o ar estático ou com circulação, que são a maioria dos congeladores. A gente tem um congelamento por contato direto, utilizando placas super resfriadas. Isso aqui, na verdade, utiliza soluções refrigerantes de baixo ponto de congelamento, né, que passa sobre a superfície das placas, proporcionando um contato direto com o alimento e, consequentemente, uma condução, tá, de calor frio entre o alimento e essa placa, devido à solução refrigerante, ou a utilização, né, da imersão em líquidos refrigerantes, tá? A gente tem um problema muito grande com a utilização de alguns líquidos, tá, que proporcionam resfriamento. Por quê? Muitos deles, né, transferem o sabor e o aroma para o alimento, tá? Então, por isso que a maioria das vezes a gente tem o costume de encontrar o congelamento por ar estático ou por circulação de ar, que é o que utiliza aí na sua casa, que tem aí nos mercados, em restaurantes, né, em indústrias de alimentos, justamente por causa dessa questão dos líquidos refrigerantes, tá? Então, aqui eu explico, tá, cada um deles, né, depois, se vocês quiserem dar uma lida, né, nada mais é do que explicando como que é a circulação de ar dentro desses equipamentos, né, seja ele vertical, seja ele horizontal, né, a gente tem por contato, que eu falei para vocês, aqui tem uma figurinha mostrando para vocês, né, que pode ser utilizar aí, até mesmo papelão, tá? Onde esse líquido refrigerante ele passa, né, entre as bandejas, né, proporcionando o resfriamento das mesmas, né, e consequentemente do alimento. E temos também por imersão. Aqui eu coloquei para vocês, ó, cloreto de sódio, glicerol, propileno glicol, que é um dos vilões aí do processo de resfriamento congelamento por imersão. Ele que deixa aquele resíduo, né, aromático e também de gosto muito forte. E a utilização também de álcool. Tá? Isso aqui, pessoal, a legislação está começando a... Opa, mais alguém? A Anvisa, na verdade. Deixa eu ver, alguém pediu para entrar? Chegou. Letícia Miranda chegou cedo, hein, Letícia? Cedinho. Então, existe um debate com relação a esse propileno glicol, tá? Eu até perdi aqui meu raciocínio. Aqui tem uma foto, industrialmente falando, né, como que é a utilização. Dentro aqui desse equipamento fica lá a nossa solução refrigerante. Primeiramente, o alimento
no caso aqui, com certeza, de um fruto, de um hortaliça, para evitar um amadurecimento excessivo, né? Já que vai competir com o CO2 e com a produção de etileno, tá? Aqui onde os alimentos são borrifados com água, né? Para, né, retirar o resíduo. Isso acontece também na indústria de carne com boizinho lá, para entrar por uma parte. A gente não vê essa parte aqui da nossa disciplina, não. Tá? Então, esse alimento ele entra em contato com a solução refrigerante e o produto sai no final, né, ele já congelado. Tá? Para alguns alimentos têm densidades diferentes, não, então alguns pode acontecer de ele ficar submerso ou não, então muitas vezes eles também utilizam essas soluções refrigerantes borrifando sobre o alimento, tá? Para garantir aí a homogeneidade do mesmo. Tá? Então, de acordo com tudo aquilo que a gente viu sobre congelamento e resfriamento, a gente sabe que o problema disso tudo é durante o descongelamento. Então, é recomendado, tá, pessoal, utilizar um descongelamento sobre refrigeração e de forma lenta para evitar a exudação daqueles materiais proteicos, tá, principalmente. Evitar aí o aquecimento excessivo do produto. A gente tem uma forte tendência de pegar um alimento congelado e colocar ele no micro-ondas, né? Para poder descongelar. E isso fica claro quando a gente coloca ele em um suporte, né? Geralmente a gente não coloca o alimento de forma direta no prato do micro-ondas, a gente percebe um caldo, né? Ou um material diferente da água quando ele é descongelado. Então ali a gente está também devido ao aquecimento, devido a essa afinidade muito grande das ondas eletromagnéticas com aquelas moléculas polares, a gente tem uma lixiviação desses compostos. Então, evitar esse aquecimento excessivo, né? Se for descongelar no micro-ondas, coloca uma potência menor, tá? Para evitar também, principalmente a queima superficial em alguns pontos, que é um dos principais vilões aí da utilização de micro-ondas, né? Reduzir ao mínimo o tempo de descongelamento, então é indicado um descongelamento lento e evitar a desidratação excessiva quando se utiliza ar, tá? Porque o que acontece quando a gente... Vamos imaginar que você quer descongelar. Isso acontece, né? Antigamente o pessoal colocava ventilador para descongelar rápido, né? E isso causava, né, um aumento da velocidade de descongelamento, consequentemente aí, perda aí, da capacidade dele. Por exemplo, depois, por exemplo, se você quiser fazer uma sopa, o que vai acontecer quando a gente aumenta a velocidade, né? O produto ele tende a encolher. Isso a gente viu, né, com a carcaça de carne. O que vai acontecer com aqueles poros? Eles vão fechar. Quando a gente tenta reidratar, por exemplo, fazer um ensopado, qualquer coisa desse gênero que a gente deseja reidratação, a gente vai ter uma dificuldade de penetração de água. A gente chama isso de isotermo de sucção, tá? Isso aí é um outro assunto que a gente pode estudar futuramente. E apesar, né, desse problema, né, do descongelamento, né, e dos aspectos favoráveis ao congelamento e resfriamento, e a gente já sabe que o congelamento e o resfriamento ele não inibe na sua totalidade, né, ele não mata micro-organismos, ele inibe a sua proliferação e o desenvolvimento, mas devido à flutuação de temperaturas, né, isso pode acontecer, os micro-organismos podem se desenvolver novamente, e alguns artigos vêm tratando, né, sobre esses aspectos. Então, eu fui na literatura hoje, na verdade, fui montando com o tempo, né, pegando alguns artigos atuais, falando mostrando alguns aspectos desfavoráveis ao processo de congelamento e resfriamento. E eu coloquei para vocês aí, só por curiosidade, tá? Em cima deles a gente vai explicando algumas coisas. Veja só, o primeiro aí, ó. É um artigo, eu não coloquei de quem, nem onde foi publicado, mas depois eu posso passar para vocês, caso vocês tenham interesse em alguns desses aí. O primeiro fala aí, ó, que congelamento, ele causa degradação de pigmentos em verduras, principalmente aqueles produtos que têm alto teor de antioninas, né? Principalmente aqueles produtos vermelhos, roxos, né? Porque a gente tem... Alguém pediu. A gente tem mudança na sua composição. A clorofila, ela vai...
A clorofila ela vai oxidar, na verdade, vai formar essa fioftina. E essa fioftina ela tem coloração marrom. Então, isso, né, devido aí às precipitações de sais, né, essa mudança de pH, a gente tem essa formação desse pigmento escuro, principalmente causando aí a degradação das antocianinas. Então, ela vai ter a mudança de coloração, principalmente desses produtos. É um dos problemas de congelamento já provado aí na literatura. Né? Outros artigos trazem também que banana e tomate, quando armazenados a temperatura abaixo de 3 graus Celsius, né, ela tem, já foi observada a queima pelo frio. Isso também não é novidade, isso aí é um artigo novo, mas a gente já conhece há muito tempo esses efeitos. Quando a gente coloca uma banana no congelador, ela vai ficar preta. Por quê? Não porque ela oxidou, mas porque houve o que? Queima pelo frio. A gente não tem desenvolvimento de micro-organismos, nem das suas toxinas, nem ela não vai germinar, ela não vai... os seus esporos não vão se desenvolver, mas a gente vai ter a queima pelo frio. E outros artigos trazem lá que temperaturas inferiores ao do congelamento, isso vai ser, por isso que a gente viu lá, cada alimento, ela possui uma temperatura de congelamento, em que a temperatura de congelamento ela se inicia. Então, quando se coloca temperaturas abaixo, né, da sua temperatura de congelamento ou do seu ponto de congelamento, uma temperatura muito baixa, né, a gente vai ter perda de vitaminas hidrossolúveis. Então, o ideal é você utilizar temperaturas, né, que são determinadas para aquele tipo de alimentos. E também algumas atividades de enzimas proteolíticas, lipolíticas, né, que são essas enzimas? São enzimas que quebram as moléculas, né? No caso das enzimas proteolíticas, vão quebrar, né, as ligações peptídicas, né, que são que nada mais é do que a ligação que vai ligar, né, que é a reação que vai ligar, né, dois aminoácidos diferentes, né, um grupo carboxila, um grupo, né, de aminas, fazendo essa ligação forte, né, não tão forte assim, mas um pouco mais forte que uma ligação não covalente, como é o caso da água, né? Então, eles perceberam que essas enzimas, durante o congelamento, aumentam a sua atividade, provocando alteração do sabor, principalmente aí de carne, né? Quando são armazenados por período longo, tá? Lembrando que existe essa característica, né? Depende do tempo de armazenamento, tá? Por exemplo, você congelar um alimento, né? Você pega o artigo lá, congelar um alimento 3 dias, né? Isso não vai acontecer, né? Não vai ser... porque, geralmente, o que acontece? Você congela por muito tempo. Aí você vai lá, pega uma carne e descongela um pedaço e volta para dentro da geladeira, do congelador. Você vai estar flutuando a temperatura. Então, essas enzimas proteolíticas e lipolíticas, né? A lipolítica vai quebrar a gordura, né? Elas vão entrar em atividade, provocando rancidez hidrolítica, oxidação, consequentemente surgimento aí de sabor e odores estranhos. Temos, né, isso aí também, essa segundo item, isso é muito observado quando a gente compra sorvete marca muito ruim, né? Barato, falando verdade, né? Utiliza muito emulsificante, né? Para manter a textura. E a gente vê que muitas vezes ela precipita, né? Você pega o sorvete, quando você vai fazer aquela bola, né? Ou pega uma colher, você vai ver que vai existir quase uma mudança de fase ali. Ali o que está acontecendo? Nada mais do que a cristalização da lactose, né? O conteúdo elevado de cálcio provoca aí a gelificação da caseína e ela precipita, tá? Então, o produto, quando é descongelado, ele é pouco estável, por isso que forma essa dupla camada aí, principalmente quando ela não utiliza temperatura de resfriamento correta. Então, é um dos problemas da indústria de sorvete. Outros, não vou ficar falando muito aqui, outros, né, artigos trazem aí que tem problemas com emulsões, principalmente formação de mortandela, mussarela, né? Mortadela, esses embutidos, né? Salsicha, a gente tem a degradação das membranas que faz com que as micelas elas fiquem, né, unidas, né, formando que é uma das principais teorias aí da formação aí de emulsões, tá? Não vou entrar nessa parte não. Isso serve lá quando a gente estudou lipídios de membrana, né?
Quando algumas geometrias, né, seja ela em bicamada ou cônica, né, que vai ser importante para a formação do tipo de micela. Se vai ser uma vesícula, se vai ser uma micela, né? Isso eu não vou entrar nesse assunto, não, tá? Opa, seja bem-vinda. Vamos lá. Então, outros artigos traz lá, eu coloquei para flutuação de temperatura, estocagem, processo de recristalização, um dos principais aí, vilão aí da perda de qualidade dos alimentos, né? O congelamento e o descongelamento. Então, ele vai cristalizar, ele vai formar cristais, vai perder aquele cristais. Você volta, cristaliza, recristaliza. Então, o que você vai estar permitindo ali? Que micro-organismos desenvolva, né? A gente vai ter muita lixiviação de compostos orgânicos. Apesar da recomendação da utilização de temperaturas abaixo de 18 graus Celsius, onde teremos poucas reações químicas, né, a oxidação de lipídios, né, ela é bem observada quando se utiliza temperaturas muito baixas, provocando aí sabores, odores estranhos. Também peixe, como é o próximo aí, onde tem a alta oxidação de algumas gorduras insaturadas, principalmente aí peixes de carne suína. Tá bom? Acho que foi tudo. Pessoal, então, isso aqui, pessoal, esses efeitos dos alimentos, tá? Eu só trouxe para vocês, porque a indústria de alimentos, ela defende muito o congelamento, tá? Assim como também o resfriamento. Já que a gente não tem desenvolvimento de patógenos, mas a gente observa que artigos atuais, alguns, né, vêm trazendo, né, algumas verdades sobre esse tipo de processamento de alimentos, né? A gente tem oxidação, a gente tem queima pelo frio, a gente tem perdas de vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis, e a gente tem processo de recristalização, cristalização da lactose, né? Então, alguns problemas secundários, né, apesar de a gente ter uma segurança com relação à contaminação microbiológica, mas a gente tem perda das propriedades aí, quando a gente compara com o material in natura. Pessoal, hoje a aula foi um pouco mais pesada, né? Mas todo mundo entendeu? A parte se tiver dúvida, pergunta agora, tá? A gente vai fazer exercício, mas eu preciso que vocês me perguntem, né? Todo mundo entendeu o que é uma nucleação, um crescimento de cristais? Todo mundo entendeu o que é um congelamento lento, o que é um congelamento rápido? O que isso influencia na presença de um solvente puro, na presença de um solvente, de solutos, né, em soluções? Quais tipos de cristais de gelos que vão formar? O efeito da temperatura, é óbvio, igual o Sérgio falou, que o abaixamento da temperatura, a gente vai aumentar a velocidade, tá? Desse congelamento, e isso tem que ficar claro na cabecinha de vocês, tá? Os tipos de cristais de gelos formados, né? A gente tem os dendritos irregulares, a gente tem os esféricos, a gente tem que são unidades, né, esféricas, são pequenas dendritos, né, mas de forma muito pequena, em grande quantidade, responsáveis aí, frutos de um congelamento rápido, né? E a gente tem também aqueles hexágonos regulares, devido a um congelamento lento, né, e também de um solvente puro. Mas isso aí ficou claro, né? Ó, vamos lá, sim. Até que temperatura a água fica líquida até ficar... isso aí, a água geralmente ela congela a 0 graus Celsius, né? Que é próximo ao ponto de congelamento dela. Por exemplo, se você colocar lá, eu já perguntei isso para vocês semana passada, né? Se a gente colocar um produto com alto teor alcoólico na geladeira, no congelador, ela vai demorar mais para congelar, ou dependendo da temperatura do seu congelador, ela não vai nem congelar, porque o ponto de congelamento dela é muito baixo, tá? Isso que aconteceu com a cerveja Sub-Zero, quando eles fizeram lá. Você armazenava ela a menos 12 ou menos 18, ela não congelava. Por quê? Eles diminuíram a temperatura de congelamento, o ponto de congelamento, através da ultrafiltração, né? Ela passa 2 vezes lá no processo de filtração, por isso que ela não congela. E isso fez com que diminuísse o ponto de congelamento. Se colocar uma cachaça, ela também não vai congelar, porque o ponto de congelamento é muito baixo.
Essa temperatura de refrigerador que a gente tem não alcança o ponto de congelamento dela. E o que é ponto de congelamento? A gente já viu 200 vezes aqui, né? Entendeu, Livinha? Ô, gente, pergunta. Ah, Letícia, sim, estava fazendo compras. Compra, meu filho, compra. Compra você faz de manhã, na minha aula não, né? Sem enrolado demais, menino. Nossa senhora. Ó, pessoal, vou mandar aí agora no WhatsApp da turma aí, tá? O exercício, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exercício agora. Tô brincando, tá? Ô, Letícia. Eu vou dar para vocês aí umas meia horinha, né? No máximo aí. No máximo aí para vocês fazerem, porque vai gerar dúvida e essa dúvida tem que ser tirada aqui. E uma dessas questões vai estar na prova de vocês, com certeza. Tá? Peraí, você não aguenta eu, né, Lívia? Vamos lá. Pode falar, meu filho. Você falou sobre crioprotetores. Isso é o quê? Uma espécie de. Como se fosse solução. Alguma coisa assim? É uma solução, é um aditivo químico, né? É um glicerol, é um sorbitol, um xilitol, uma frutose, que elas vão. O que ela vai fazer? Ela vai se ligar de esses crioprotetores, eles têm uma afinidade muito grande com a água. Então, aquela água que possivelmente estaria disponível para formar os cristais de gelos não vai estar mais. Então, o que a indústria tem utilizado? Eu esqueci aqui de pegar, né, a quantidade que é permitida, mas existe um limite para isso, né, que são utilizadas justamente para aumentar a velocidade de congelamento, né, para evitar a formação de cristais de gelo. Consegui te responder? Conseguiu. Obrigada. De nada. Deixa eu pegar aqui o meu computador. É só arrastar? Deixa eu ver se é só arrastar. Atividade. Opa. Eu queria dar uma aula rapidinho por causa dos exercícios e não consegui. Ó, mandei no zap aí agora, tá? Atividade 2020. Mas eu vou plotar ela aqui também. Para aqueles que não conseguirem acessar agora, eu vou parar a apresentação e vou colocar outra coisa. Ah, eu tenho que eu tenho que abrir aqui esse programa muito chato. Tá? Vocês podem fazer aí que eu vou corrigir, a gente vai corrigir, vai não corrigir assim, a gente vai discutir cada uma delas, tá? A resposta ela é individual. Eu queria ter dado uma aula mais rápido. Apareceu aí para vocês um Word? Eu ia trazer como teste, mas eu resolvi não. Entendeu? Eu falei assim, não. Não é tudo tem que ser teste, valendo nota, né? Rafaela apareceu por aí também? Deixa eu ver. Apareceu o Word aí para vocês? Apareceu, o exercício, né? Apareceu. Apareceu, beleza. Então, meia horinha aí para vocês fazerem, tá? Agora são, deixa eu ver. Então, lá para as 15 para ou antes, né? À medida que vocês vão terminar, ok. Tá bom? Senão fica muita matéria, tá bom, pessoal? E a gente tem que finalizar isso aqui o quanto antes. Deixa eu ver, tem alguém que falou, perguntou alguma coisa, pode ser que eu tenha deixado. Ah, sim, porque apareceu. Obrigado. Facinho aí, hein? Eu vou tomar água e minha garganta secou, tá bom?
Fala, meu povo. E São Fidélis. Saudades, São Fidélis. Que atividade é para te enviar? Só responder. Essa atividade hoje, Marcelo, não precisa me enviar, não. É só para responder, só, tá? Só para estudar o que a gente trabalhou com vocês hoje, né? E semana passada, para não ficar dúvida e a gente fechar esse conteúdo, né? Que depois a gente começa outro assunto. Eu vou trabalhar dessa forma que eu acho que assim vocês aprendem mais. E esse é o meu objetivo, né? Livinha, depois que terminar, dá o ok aí. Na medida que vai terminando, vai dando ok aí. A gente vai. Aí eu vou perguntar a vocês as respostas que vocês colocaram e eu vou comentar em cima. Tá bom? Aí vocês. Depois eu te pergunto aí o que você colocou, tá? Entendeu, Lívia? Tá um ok aí. Eu não sei se você ouviu o que eu falei. Alguém de vocês tem aqueles headset? Se vale a pena? Que fone assim, de orelha que tem um microfone. Se alguém tiver aí, pode falar. Eu tenho. É bom. Eu tenho, é bom. Ah, beleza. Ele disse, olha, eu tenho. Vai, eu tô indo lá. Acho que é mais. Ô, Francemir. Oi, qual que você tem aí? Fala pra mim. Francemir. Oi. Oi. É que eu tô acompanhando a aula, mas eu tô aqui no trabalho. Tá bom. Aí eu fico meio vago um pouquinho. Tá bom, não tem problema não. Passei exercício aí, tá? Tá. Beleza? Esse exercício eu faço quando eu desço, tá? E aqui Ok. é difícil acompanhar. Tá bom, mas eu vou corrigir hoje ainda. Tá. Mas aí você faz depois, porque eu só não vou passar respostinha, não. Vocês vão. Bonitinha, não. Vou comentar em cima, tá bom? Então eu Não, aconselho. Tá? Eu aconselho fazer. Eu Não faço. esperar. Tá? Aqui eu vou dar uma direção, tá bom? Tá. Isso. Manda a respostinha, tá? Depende da marca. Qual marca que é boa, você sabe? Rapaz, eu comprei nas lojas ali em São Fidélis. Não é muito caro, não. Mas é boa. Ah, eu comprei vou um usar. deu R$ 80 no fone, o fone não tá nem carregando. A segunda vez que eu ia usar ele, não quer nem carregar mais. Mas já tem Fone. 2 Você comprou um fone sem fio, né? barato, né? Um sem fio, né? Headphone sem fio. É sem fio, é Ah, tá. Bluetooth. É Bluetooth. Ah, tá.
Ele é aquele que vai de coisa orelha sem. a orelha. Sim, eu quero aquele. Mas eu acho que sem fio eu não compraria mesmo, não, porque Bluetooth ele dá muito erro. Eu tenho um Bluetooth, É, mas não é headset. Um que veio no meu Moto G3 que eu tive uma vez, sabe? aham. Aquele Pulse Moto que chama, né? Ele é muito bom. Só que, por exemplo, se eu andei meio metro fora do meu celular, já começa a dar Da interferência. interferência, né? Aí Isso eu. que eu comprei também é assim. Eu Então, tenho até um de fio que é bom. Ele é bom, funciona até hoje. é um Mas esse negócio sem headset? fio. É. Ah, Só não sei a marca. É um vermelho. Na verdade, da minha mãe. Eu peguei pra usar. Depois é, qualquer coisa eu tiro foto e te mando. mas vale a pena então, o som é bom. Se for com fio, o com fio valeu a pena. Agora o sem fio pra mim não valeu a pena, não. Beleza. Um feedback bom aí. Obrigado. Vou parar de falar aqui para vocês trabalharem. Deixa eu ver como que tá meu mulher aqui. Não estou conseguindo achar a definição de ponto de congelamento. Eu falei na sala. Na sala. Eu falei aqui remotamente. O que é ponto de congelamento, Lívia? É o ponto em que o alimento fica congelado. É quase isso aí. Não, você está certo, né? De forma bem simples na sua resposta, né? Mas o que. Deixa, pesquisa aí. Pode pesquisar, pode usar a internet, pode fazer o que vocês quiserem. Pesquisa aí, tá bom? Não vou dar a resposta agora. Pesquisa aí que você consegue achar. No slide deve. Deixa eu ver, no slide não tem não? Provavelmente não. Aí, né? Olivia, tem no slide sim, tá? Lá no slide 29, tá bom? Tem lá a resposta, ok? Se você me ouviu. Ou de nada. Lá no slide 29. Um banheiro. Isso me pergunta.
Agora, cara, que você chegou. Saiu, foi tomar café, né, cara? Jantar. Não, é porque o meu negócio desconectou, aí eu tive que conectar de novo. Tá bom. Deixa eu ver quem tá aqui, ó. Gisele, a Ive. Ah, essas pessoas sempre estão. A Gisele sempre tá na aula, a Ive sempre tá, a Joana tá. Andou sumida algumas aulas, mas tá aí. Então, ok, Joana. Não sei se você tá me ouvindo. Josimara sempre tá, Karen sempre tá, Letícia. Eu tô aqui, hein, Francemia, Ah, Paulo. tá. Letícia Domingos sempre tá, Melo também, Miranda nem sempre, né, Miranda? Quando vem, chega, vem, outras vêm atrasadas, mas vem, né? A Lívia tá sempre, a Manuela também. Ó, a Manuela tá aí hoje, ela não falou nada. Está quietinha, Manuela? Eu falei, eu dei boa noite. Mas você sempre pergunta, hoje você não perguntou nada. Não, Tá mas bom. eu estou prestando atenção aqui. Então tá bom. Tá? Marcela também sempre tá aí. Eu falei, eu senti falta, falei, porque ela sempre para pergunta, eu não entendi, ainda mais quando fala de cristalização da dúvida, não pergunto, tá bom. Então foi bem explicado, né? Maria das Neves também está sempre, a Paula também, Poliana também, Raquel também, Rafaela, Sérgio, Tiane, tá aí que não fala nada, né, Tiane? O Sérgio tá 50%, né? A Rafaela também, sempre tá, Viviane zero. Quem que tá faltando aqui? Acho que hoje tá todo mundo. Alguém faltou hoje aqui? Acho que não. Eu tenho que a menina. Eu esqueci o nome dela. Deixa eu ver como que ela chama mesmo. Esqueci o nome da menina. Não tenho não, Viviane. Falaram que seria no final. Não, Dona Maria tá aí. Dona Maria tá aí. Eu tô. Tainá. A Tainá, não, mas nem a Tainá deu uma sumida também. Nem a Tainá, é uma outra que anda, que anda com o Sérgio, que malha, como que chama? Juliana. Juliana, é. É Juliana. Juliana, ela existiu? Acho que não. De repente ela tá de plantão hoje. Ah, tá. Dona Maria gosta de falar mesmo, Gisele. Francemi, eu só falei que ela tá quietinha hoje. Eu não falei que ela gosta de falar, não. É você que tá falando, hein? Tô brincando. Eu achei que ela nem tava na aula hoje. Não, ela entrou primeiro, foi uma das primeiras a entrar, deu boa noite e tal, tá aí. Te colocando em maus lençóis. Tô não. Francemi, às vezes. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Às vezes eu não ligo o áudio na aula, nem falo nada, falo só no chat, porque as crianças vêm correndo e me chamam. E Eu mamãe, sei. eu quero isso, senão sai tudo no áudio aí, atrapalha a aula. Tá, eu sei, eu entendo. Tá? Eu entendo. Inclusive, eu tô dando aula num lugar diferente aqui, longe do meu bebê. Senão, meu Pois é, a Deus. gente tem que responder, porque na aula de Libras,
Pedro já aprendeu um monte de coisa mais a Manuela, de tanto ver a aula comigo. Ah, eu vi Entendeu? hoje. Mas Hoje eu vi a Letícia, colocou lá, Letícia Domingues, colocou lá no Aham. Facebook lá as aulas. Massa, eu queria fazer essas aulas aí, sabia? Ué, bora fazer, ué, dá tempo. Não, já é ano que vem, quem sabe. É todo É, ano tem. Mas é legal, tá louco. é muito legal. Gostaria de aprender. Beleza, Viviane. Gisele Melo. Cadê? Deixa eu ver. Tá aí. Ou é Letícia Melo? Fala Gisele Melo. Letícia Melo. Tá aí. É uma turma que tem 3 Letícias. É uma turma pequena e ainda tem 3 Letícias. Simara Jonathan. Paula.
Francemi, Vamos lá. agora não tá aparecendo. Ah, voltou a aparecer aqui para mim. Não, é que a pergunta 3 e 4 para mim tá quase que é como se elas fossem a mesma pergunta ou eu não estou interpretando. Pergunta não. Não estou entendendo a 3, não. Tá, Jorge. O que você não está entendendo na 3? Tá, a Perguntando formação quais de são os cristais. tipos. Tá. Quais são os tipos de cristais formados? Então, Né? E por quê? Isso vai depender do quê? Do meio, né? Forma o hexágono mas aí regular, não- por que que forma? Entendeu? Francemi, Oi, Francemi, oi, na tô 4, aqui. na 4, você não quer tipo de cristais, não. É velocidade de congelamento, é isso? É isso.
Taxa de Tá bom. congelamento e velocidade, a mesma coisa, tá? Oi? É isso aí. É Repete, isso aí. falhou. É isso aí mesmo que você falou. Tá bom, obrigada. E aí, terminaram?
sim, eu não fiz a 4, não. 4 não, a 3, eu tô te esperando. Tá bom, tá. Mais alguém? Deixa eu ver. Ainda não. Olívio. Eu tô terminando a 4, a 3 eu também não fiz. Vocês querem terminar e com calma depois e a gente corrige na próxima aula? O que vocês preferem? Estou por conta de vocês. Prefiro hoje. Uma vez. Tá bom. Estou esperando. E o restante do pessoal, como que tá aí? Fala aí no chat, aí, já que não pode abrir o áudio. Manda aí. Ou não estão fazendo, esperando respostas? Falta 3. Ah, a Tiana tá aí. Achei que tava aí só um nomezinho aí, né? Tá aí. Viano por mim já pode. Esperar um pouquinho, Viano. Problema passar de 9 horas, não. Eu não ligo pra isso, não. A 3 também não fiz. Já fiz também, só não fiz a 3. Terminando a 4 aqui. Beleza. São Eu tô 5 pessoas. fazendo pra ser. Quem que é que falou aí? Eu, Joana, tô fazendo. Ah, beleza. Tô na 5. Ah, então a galera tá na 5 aí, então não tem problema não. Também estou fazendo. Ok. Beleza. Francemi, eu lembrei de Pode te falar. falar. Tem um Sim. e-mail que chega lá que tá escrito Letícia Penélope. Não tem nada a ver comigo, meu nome não é Penélope, né? Mas é porque na época que eu criei esse e-mail, eu tentava com meu sobrenome, tentava botar várias coisas, Lele, e nada ia. Aí o único nome que foi esse que eu consegui criar. Aí quando chega lá Tá, alguma coisa assim, Letícia Penélope, sou eu, Letícia Domingues. Tá bom? tá bom, tá. Tá bom. Tá bom. Tá. Mas não. Tá bom. Geralmente eu preencho quando tem esses negocinhos lá em cima para preencher com o nome, eu preencho, mas aí eu tenho medo de esquecer e eu já prefiro avisar. Tá. Pessoal que não fez aí, vai fazendo aí. Deixar pra última hora, vai se pesar. Já terminei. O meu só falta 3 mesmo. Tá. Esperar, ó, só tenha paciência um pouquinho com o pessoal aí, tá bom?
Mais 3 minutinhos aí, tá bom. Terminei, beleza. Aí eu tô com fome. Não tô com fome não. Ainda não. Tá, eu vou corrigir. Não é para enviar, Viviane, tá? Eu não quero. É porque eu saio da loja e não como. Venho para assistir a aula. Eu esqueço, Loja e eu venho. esqueço de você. Entendeu? Mas eu vou Aí, corrigir, né? Mas corrigir rapidinho, você pode ter certeza, eu te garanto pra você, 5 minutos. essa hora eu tô já azul de fome. Eu acredito. Pega uma pipoquinha aí. Na Ah, faculdade tem um intervalo. Não tem. por isso que foi recomendado até as 9 horas. Porque vocês não aguentam, nem a gente, né? Falando o tempo todo. Aí, aqui a galera vai dando o quê? Rapidinho, só 3 minutos, 2 minutinhos e eu corrijo, tá bom? Aí, Letícia, ok. Ok, Poliana, Paulo, ok. Ok, beleza. Esperar mais 2 minutinhos aí. 2 minutinhos tá ótimo. Aí depois vocês fazem com mais calma também, tá? Vocês vão pegando feedback aí de como que é a questão. Aí vocês montam do jeito de vocês aí. Tô olhando aqui. Ok, Gisele. Um minutinho. Vamos lá, né? Acho que agora deu 40 minutos aí para vocês. Vamos lá, né? Na nossa primeira questão aí, né? Qual é a diferença? O que está aparecendo na tela aí para vocês? Abre o áudio alguém aí para mim. Qual a diferença entre refrigeração e congelamento? Não, a primeira questão aí tá as questões. Beleza, ótimo. Qual que é a diferença entre refrigeração e congelamento? O que vocês colocaram aí? Fala para mim. Pode abrir o áudio aí, não tem problema não, ninguém gritar não. Fala aí. Eu coloquei bem grande, bem enorme, Pode para ler. depois me facilitar para estudar. Quer que Vai eu lá, leia? fala aí. Pode. Refrigeração é geralmente empregada para a conservação de alimentos em curto prazo. Refrigeração é o abaixamento da temperatura de um produto visando manter a qualidade pela diminuição da velocidade de reações de deterioração, pela diminuição da velocidade de reações de deterioração que possamos ocorrer o mesmo em temperatura acima do ponto de congelamento entre 0 a 7 graus. Não ocorre mudança de fase da água do alimento. Congelamento, um dos melhores métodos de conservação ao longo prazo. Os alimentos congelados apresentam características organolépticas e nutritivas, muito similares aos que possui antes de congelar. Com temperatura abaixo de 0 grau, armazenamento dos alimentos geralmente se dá abaixo de 18 graus. Tá. Faltou aí, né? Beleza. Com relação à refrigeração, tá certinho. No congelamento, alguém colocou alguma coisa diferente? Para diferenciar da refrigeração? Coloquei Só congelamento.
É a operação na qual a temperatura de um alimento é reduzida abaixo do seu ponto de congelamento e uma proporção da água sofre uma mudança no seu estado, formando cristais de gelo. Isso aí. Então é o que a Acho que Paula não- falou acho e que a Ive complementou aí. Aí tá certinho. Tá bom? Então, um acima do ponto de congelamento e o outro abaixo. Eu coloquei do ponto. simplesinho, Francine, igual eu só coloquei que o congelamento é a longo prazo e a refrigeração a curto prazo, para manter os alimentos, conservar. Tá, aí você complementa com aquilo que a galera falou aí, tá? Só tem que complementar, senão fica muito vago, né? Mas por que que isso acontece, né? Vamos lá. E a questão 2 aí, o que é ponto de congelamento de alimentos e o processo de cristalização, ele envolve dois processos. Ficou redundante aqui, né? Explique. O que é ponto de congelamento? O que vocês colocaram aí nessa resposta aí? Pode abrir o áudio aí. Eu coloquei ponto de congelamento de uma solução. É mais baixo do que do solvente puro. E, portanto, não é isso. Peraí. Aí, não tá. é isso. Continuei isso, botei que o processo de cristalização envolve processo de nucleação, que é o congelamento de alimentos, crescimento dos cristais. E crescimento de cristais, alargamento do núcleo de cristalização, quando acrescenta mais molécula de água, cristais de gelo são formados. Mas quando você acrescenta mais moléculas de água ao núcleo de cristalização. Né? E isso ocorre de forma simultânea, tá, pessoal? Tanto a cristalização quanto o processo de nucleação, eles são de forma simultâneas. Então, nucleação nada mais é do que a agregação de um grupo de moléculas numa diminutiva partícula ordenada, como eu falei para vocês, que é o grau de entropia baixo, formando aí o núcleo de cristalização, e o crescimento de cristais nada mais é que o alargamento dos núcleos formados na fase de nucleação. Falei, promovidos pela adição de água ao núcleo de cristalização. Então, isso aí é os dois processos que envolvem. E ponto de congelamento nada mais é, Paulo, do que a mudança de estado de líquido para sólido que sofre uma parte da água presente nos alimentos, tá? Então, seria essa a resposta mais completa, tá? Se alguém colocou diferente, dá uma ajeitada aí. Questão... Todo mundo entendeu? Então, esses dois processos têm que ficar claro, tá? O processo de cristalização e o processo de crescimento de cristais. Vamos lá de novo. O que é a nucleação? É a agregação de um grupo de moléculas numa diminuta ou uma pequena partícula ordenada, tá? Isso a gente chama de núcleo de cristalização. E o que é o crescimento de cristais? É simplesmente, pessoal, o alargamento do núcleo, né, que acabou de ser formado na fase de nucleação, promovidos pela adição de moléculas de água ao núcleo de cristalização, tá? Então, portanto, tanto nucleação como a cristalização, ou crescimento de cristais, eles ocorrem de forma simultânea, tá? Vamos lá, 3. A formação de cristais pode ocorrer em diferentes formas, sim, dependendo do meio. Tá? Cite as principais formas em relação da presença de soluto sem solução. Foi aquilo que eu expliquei para vocês nas 3 figuras. A gente tem 3 tipos de cristais de gelo para serem formados, né? Se você for lá... Opa, alguém fez uma pergunta aqui, né? Tá, não. Não, oi, Viviane, a questão do ponto de congelamento de uma solução ser mais baixo do que o solvente puro é uma informação, tá bom? Ponto de congelamento é a mudança de estado de líquido para sólido que sofre parte da água presente no alimento, tá? Não confunda. Quando a gente falou a questão da solução, como também a Paula, né, de forma errada, colocou que era ponto de congelamento, é uma característica do ponto de congelamento da solução, né, de soluto, né, de solutos presentes na solução, ele é muito mais baixo, por isso que o ponto de congelamento de alimentos é mais baixo do que da água pura. Se a gente colocar uma banana e uma água pura no congelador,
Um vai ter velocidade de congelamento diferente justamente por causa da quantidade de solutos, né? Tá? Só uma característica aí, tá? Então, pessoal, vamos voltar lá para a terceira questão aí. Então, a gente tem 3 formas de tipos de cristais de gelos formados em função da taxa de congelamento e da concentração da solução. Então, a gente tem lá a formação dos hexágonos regulares, que é um tipo. A gente tem o segundo tipo, que são os dendritos irregulares, e temos também as unidades esféricas. Tá bom, Viviane, beleza. Então, quando que cada um é formado? Vai depender da quantidade de solutos na solução. As unidades, os primeiros aí, que são os hexágonos regulares, eles são formados principalmente por moléculas de água em períodos longos de congelamento, tá? O segundo, que são os dendritos irregulares, frutos de um congelamento lento em solutos, tá? Na presença de sólidos, tá? Aí vai formar esses dendritos irregulares, né, partindo do centro do núcleo de cristalização para fora. A gente chama isso de lanças, tá? Que são os cristais totalmente irregulares, né, dendritos irregulares, a partir do centro da cristalização. Agora, em altas taxas de congelamento, né, o número de lanças, dessas lancinhas formadas a partir do centro, ela é muito grande, então tem um monte, tá? Aí a gente não mais observa essas colunas, essas placas que a gente observa quando a gente está fazendo um congelamento lento, num congelador, por exemplo, de qualquer tipo de alimento. Então, não vai formar essas colunas mais, essas placas, né? A gente tem formação de unidades, né, esféricas, muito pequena, tá? E aí oriunda aí de uma alta velocidade no congelamento. Então, a explicação da terceira questão é isso daí. Então, a quantidade de soluto, a presença de soluto, né, na solução, ela vai influenciar na formação dos dendritos, na formação do cristal de gelo, do formato, que pode ser hexágonos regulares, dendritos irregulares ou unidades esféricas, né? Assim como também a taxa de congelamento. Tá? É a explicação do... Acertei essa. Beleza, é a explicação do slide 31, tá? Então, marca aí, ó, 31. Então, esse hexágonos regulares, ele tem soluto ou não tem? Não tem, é da água pura, né? A gente tem só H2O tá. aí, o que vai formar? Esses hexágonos irregulares. E a gente sabe que, né, a gente tem a formação de cristais de gelo muito grande, né, nesse tipo de processo, né? E a característica desses cristais é esses hexágonos regulares. Aí os detritos irregulares é o congelamento lento, né? São períodos longos de congelamento, né? Nas quais são formadas colunas a partir do centro de cristalização, que a gente chama de cristais irregulares, né? São altas taxas de congelamento, tá? Em solução, tá? Junto do sólido. E as unidades esféricas que eu também perdi. As unidades esféricas são formadas devido às altas taxas de congelamento. Então, o número de colunas ou de lanças formadas a partir do centro é muito grande. Aí a gente não consegue mais observar aquelas colunas, tá? A gente observa essas unidades esféricas, né? E é em soluto também. Em soluto, em solução. Tá bom, obrigada, Francine. De nada. Todo mundo pegou aí? Pegou, né? Por isso que é bom fazer exercício, tá fresquinho, fica melhor hoje. A questão 4. Né? As temperaturas empregadas no congelamento de alimentos determinam a formação de cristais de gelo. Isso a gente viu a aula inteira, né?
explica a influência dessas velocidades na taxa de congelamento e na formação de cristais de gelo, tá? Lê uma resposta aí para mim aí que eu não vou. Congelamento rápido. Obtém produtos finais congelados de melhor qualidade. Formação de pequenos cristais, mas com maior quantidade, que não ocorre danos nas células. No final, os nutrientes permanecem da forma que foram congelados. Congelamento lento. Forma-se cristais maiores e em menores quantidades do que o congelado rápido. Há ruptura nas membranas celulares fortes, exudação do descongelamento com perda de elementos nutritivos. Elementos nutricionais, né? A gente tem precipitação reversível, a gente tem aumento da pressão osmótica, né? Tudo isso provoca lixiviação dos compostos orgânicos aí. Tá certo, Paulo. Alguém colocou diferente da Paula? Não, coloquei isso também. Tá bom. Questão Mas 5 para a sim, gente. uma coisa. Não, pode escrever bastante, porque depois na prova fica bem simples. Se você escreve simples agora, na prova fica mais simples ainda. Do jeito que eu entendi, igual eu expliquei lá na figurinha do desenho lá que você perguntou, que Sérgio falou da temperatura, igual eu notei aqui, eu coloquei lá, o congelamento Tá bom. lento, mesmo desconsiderando a temperatura, né, forma poucos cristais de gelo, porém maiores, com mais ruptura Tá, não, da mesmo, parede. não, peraí. Você não pode colocar mesmo desconsiderando a minha, tá? Ah, tá. Tá bom. Mas Aí, aí eu coloquei vamos lá. essa questão da quantidade e tamanho dos cristais, eu coloquei. Tá bom, isso aí. Então, mas bota uma resposta mais completinha aí. O que são crioprotetores e qual a sua finalidade? O que vocês colocaram aí para a gente encerrar? Eu coloquei que... São usadas para evitar problema decorrente a formações de cristais de gelo, a desidratação celular composto com diferentes constituições químicas que têm grande finalidade pela água. O glicerol, sorbitol, monossacarídeo, sais, proteína, etc. Sua função imobilizam a água e impedem a cristalização da água, são úteis quando a velocidade de congelamento é lenta. Então, crioprotetores nada mais do que são compostos que têm uma composição química uma constituição química diferente, uma composição química diferente, né, que tem uma afinidade com a água, né? Aí a gente citou alguns exemplos lá, como o cerol, o sorbitol, o xilitol, né, alguns álcools, sais, proteínas, que são utilizados para imobilizar parte da água presente no alimento e impedir que aconteça a cristalização. Tá? Foi isso aí que, num resumão, que a Paula falou aí. Tá tudo certinho. Alguém tem dúvida com relação a essas 5 questões aqui abertas? Não. Não? Então, se alguém tem, fala agora ou caso para sempre. Tá bom, pessoal. Aqui, prazer em revê-los aqui e ouvi-los, né? Novamente. E durma com Deus aí. Forte abraço, também estou cansado já. Vou aprender Libras, que eu escutei você falar que gostou do vídeo na hora que eu estava concentrado fazendo exercício. Vamos aprender. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tiana. Boa noite, Diana. Boa noite, Rafaela. Para todos. Boa noite, boa noite, Paulo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ive. Boa noite, Carlos. Boa noite. Ana, Lívia, Manuela, Maria das Neves, Raquel, Josimara, Guest, não sei quem era Guest, mas tudo bem. Ives, Gisele, Joana Dark tem 2 vezes aqui, Karen, Letícia Domingues, Letícia Melo, Maria das Neves, Paulo Poliana, Raquel Sérgio Figueiredo. Então, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, você. Boa noite.